Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Tatiane Ribeiro e hoje falaremos sobre a ferramenta ROB2, a ferramenta da Cochrane para avaliação do risco de viés em ensaios clínicos randomizados. Recentemente, eu apresentei essa aula para os colegas do NATS, da Unifesp de Diadema, e também uma aula aberta para os colegas da UFSPA e da Santa Casa de Porto Alegre. Como muitas pessoas se interessaram, eu decidi regravar a aula para disponibilizar no YouTube para todos. Então, meu nome é Tatiane Ribeiro, eu sou farmacêutica clínica, fiz residência em farmácia clínica pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, concluí o mestrado em saúde coletiva pela Faculdade de Medicina. No mestrado, eu estudei os estudos pivotais relacionados à aprovação de novos medicamentos para câncer, principalmente para o câncer de pulmão. Atualmente eu sou doutoranda em epidemiologia pela Faculdade de Saúde Pública da USP e atuo como consultora em ATS, Avaliação de Tecnologias em Saúde e Revisão Sistemática, sendo que atualmente estou exclusiva como pesquisadora no NATS da Unifesp Diadema. Então, hoje a gente vai falar da ferramenta ROB, mas afinal o que significa ROB, né? O ROB nada mais é do que um acrônimo para Risk of Bias, especificamente para ensaio clínico randomizado. Então, essa foi a ferramenta desenvolvida pela Cochrane para avaliação da qualidade metodológica desses estudos. Lembrando, né, que a Cochrane é uma organização que, além de produzir revisões sistemáticas de alto padrão, ela também tem um grupo de métodos que desenvolve métodos para revisão sistemática e também para avaliação de estudos como a ROB. Recentemente, em agosto de 2019, essa ferramenta foi atualizada, então essa atualização foi publicada no BMJ em 2019 e lembrando, né, que a ROB2 foi a atualização da ferramenta ROB1, que já existia para avaliação do risco de viés em estudos randomizados. Além do paper, né, do BMJ, a gente tem também esse Google Sites, que tem um manual bem completo sobre como utilizar o ROB2. Então, além de ter dicas, ele também dispõe de outras ferramentas, como algoritmos, para ajudar na decisão da classificação do risco de viés. Adicionalmente, tem a apresentação também de 2 manuais específicos para estudos de cluster e também ensaios clínicos com crossover. Vale a pena vocês consultarem esse site, que é gratuito e tem um conteúdo bem interessante e completo do ROB2. Alguns exemplos que eu vou utilizar na aula hoje eu retirei desse manual. Então, temos que recordar, né, que na hierarquia das evidências, a gente tem no topo da pirâmide o estudo com melhor qualidade metodológica, que é a revisão sistemática, que nada mais é do que um resumo, né, de evidências para uma determinada pergunta de pesquisa. Então, o melhor nível de evidência que, por exemplo, consegue orientar a prática clínica é a revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados. Então, em seguida, né, abaixo da revisão sistemática, temos o primeiro estudo primário, que é o estudo primário com melhor qualidade para realmente mostrar, né, se um novo tratamento é melhor, por exemplo, do que o tratamento antigo, é o ensaio clínico randomizado. E a gente vai falar um pouco mais sobre esse desenho hoje, quando a gente vai discutir a ROB2. Em seguida, nós temos os estudos observacionais, né, os estudos de corte, estudos de caso-controle, seguidos das séries de caso ou relatos de caso. E na base da pirâmide, a gente tem os estudos com animais, estudos in vitro e abaixo a opinião de especialistas. Então, quando a gente faz uma pesquisa, né, é importante a gente lembrar que para a gente estimar, né, o resultado, temos que considerar, além do delineamento do estudo, que é o desenho do estudo conforme, né,
a pirâmide das evidências que a gente viu no slide anterior, mas também temos que considerar o processo de condução do estudo e de análise dos dados. E erros podem acontecer em uma publicação científica, em um estudo científico. E esses erros podem ser aleatórios, como erros relacionados à amostragem, e eles mostram para a gente a precisão do estudo, ou esses erros podem ser sistemáticos, relacionados à validade do estudo. Esses erros sistemáticos, eles são os vieses, que a gente vai tratar hoje dos vieses, né, dos ensaios clínicos randomizados. Eu sempre gosto de trazer na aula essa grande discussão que existe do desperdício em pesquisa, do research waste. Então, existe uma série que foi produzida pelo Lancet em 2014 e eles têm diversas publicações discutindo um pouco essa questão do desperdício em pesquisa. Então, nesse quadro aqui, um dos critérios que estão relacionados ao desperdício em pesquisa é a inclusão de estudos que não fazem um processo adequado de controle de vieses. Então, ele diz, né, que esses estudos representam mais do que 50% das publicações atualmente. Além disso, ele menciona, né, estudos com poder inadequado ou mesmo achados inadequados para a replicação desses estudos. Então, é muito importante que os autores tragam de forma transparente, né, os métodos que eles usaram para produzir aquele estudo e também descrevam o desenho, a análise e o método como um todo, para que no futuro, né, se a gente quiser, por exemplo, replicar esse estudo, isso seja possível. Isso é uma dos aspectos, né, importantes quando a gente pensa em ciência. Então, eu trouxe para vocês de forma didática, né, a pirâmide das evidências, mas atualmente a gente até olha para a pirâmide de uma forma diferente. Então, essa pirâmide revisada, ela sugere que a gente tem uma pirâmide mais trapezoidal, né? Então, ao invés de linhas separando os estudos, a gente tem ondas. Então, isso quer dizer o quê? Que não basta eu saber que o estudo é um ensaio clínico randomizado, por exemplo. Eu tenho que avaliar a qualidade, o risco de viés desse estudo, porque um estudo clínico randomizado com vieses, com problemas na randomização, com problemas de cegamento ou mesmo perdas importantes que impactam no desfecho, ele pode ser um estudo com pior qualidade, por exemplo, do que um estudo de corte que fez todas as etapas necessárias para sua validade, controlou confusão e entre outros aspectos. Então, não basta olhar o desenho do estudo. Eu tenho que olhar criticamente para esse estudo. Então, é por isso que a gente tem as ondas aqui separando os estudos. E esse formato trapezoidal, ele foi proposto porque a revisão sistemática aqui, ela foi retirada do topo e, na verdade, ela foi considerada como uma lupa, né, onde a gente consegue olhar para esses estudos primários para responder a uma pergunta de pesquisa que seja aplicada ao cuidado do paciente individual. Então, a revisão sistemática é uma síntese de um conjunto de evidências, por exemplo, uma síntese de um conjunto de ensaios clínicos randomizados. Lembrando, né, que a meta-análise nada mais é do que o resultado quantitativo da revisão sistemática. Então, ela não é um desenho de pesquisa, ela é, na verdade, um método que pode ser associado no final na revisão sistemática. Então, vamos lá falar hoje, né, sobre o ensaio clínico randomizado, que é um tipo de estudo experimental, onde a gente vai testar, por exemplo, uma nova intervenção. Então, vamos pensar que a gente tem que considerar a população do estudo, né? Então, frequentemente, né, nos ensaios clínicos randomizados, a gente pega uma amostra daquela população.
Então, vamos pensar que eu quero investigar um novo medicamento para tratamento de COVID em pacientes graves, em pacientes que estão internados na UTI. É impossível fazer um estudo, e até antiético, né, incluindo todos os pacientes, por exemplo, do mundo que estão internados com essa condição. Então, é por isso que a gente pega uma amostra daquela população que seja representativa do total. Então, uma amostra, por exemplo, de pacientes internados na UTI com Covid. Então, em seguida, a gente vai sortear essa população em dois grupos, o grupo 1 e o grupo 2. Esse momento é essencial, é muito importante para a avaliação de um ensaio clínico randomizado. Não foi por acaso que no começo da aula a principal figura que estava no primeiro slide era um dado, assim como esse aqui. Por quê? Porque esse dado ele mostra para a gente que houve um sorteio entre dois grupos, o grupo 1 e o grupo 2. Então, essa amostra aqui, ela vai ser aleatorizada entre dois grupos. Eu não vou escolher quem vai para o grupo 1, eu não vou escolher quem vai para o grupo 2. Isso vai ser feito ao acaso. E essa ação, né, de jogar o dado, de randomizar esses pacientes, é uma questão que aumenta muito, né, a qualidade desse estudo. Porque eu tenho uma minimização, eu consigo zerar o que a gente chama de viés de seleção. Então, eu não estou selecionando quem vai para cada um dos grupos, isso está sendo ao acaso. Isso permite com que eu tenha dois grupos balanceados, com características basais semelhantes, com fatores de risco semelhantes, com características prognósticas semelhantes. Então, esses grupos eles são bem parecidos ou praticamente iguais. Por quê? Porque eu não estou escolhendo, eu estou sorteando. Então, lembrando, né, que o ensaio clínico randomizado, ele é randomizado por causa do dado, por causa desse sorteio em dois grupos. E aí a gente tem os dois grupos recebendo intervenções diferentes. O grupo 1 vai receber o novo tratamento e o grupo 2 vai receber, por exemplo, o medicamento placebo ou uma pílula de farinha que não tem o princípio ativo, né? E vai ser o grupo controle, que vai ser comparado com aquela intervenção. Ao longo do tempo, eu vou acompanhar esses pacientes até o momento, né, em que o desfecho vai acontecer, ou seja, o resultado esperado daquela pesquisa. Então, vamos pensar que naquele exemplo que eu dei, né, de um novo medicamento para pacientes graves internados com Covid, um desfecho possível, por exemplo, é morte. Será que o grupo que recebeu o novo tratamento morreu menos comparado ao grupo que recebeu o medicamento placebo? Então, essa é uma possível, né, pergunta, e o desfecho mortalidade, nesse caso, é o desfecho, ou o resultado, né, daquele estudo. Então, a ferramenta ROB2 ela tem 5 domínios que a gente vai falar um pouco sobre eles hoje. E esses 5 domínios se enquadram em cada um dos momentos, né, de execução do ensaio clínico randomizado. Então, o domínio 1 se relaciona ao processo de randomização, então ele vai estar aqui na avaliação desse processo. O domínio 2 relacionado aos desvios das intervenções pretendidas, então aqui nesse momento que os pacientes recebem a intervenção. O domínio 3 relacionados a dados faltantes, então se houve perdas, né, desses pacientes, então principalmente quando a gente pensa na avaliação do desfecho. O domínio 4 está relacionado à medida do desfecho e o domínio 5 é um domínio relacionado depois, né, quando tem a publicação, como é que os autores reportaram aquele resultado lá no paper, né, no artigo. Então é importante lembrar, né, que essa ferramenta, a ROB2, ela é uma ferramenta específica para avaliação do desfecho. Então, diferente da ROB1, que a gente fazia avaliação por estudo, nesse caso a gente tem que fazer a avaliação por desfecho de cada um dos estudos, certo? Então, o desfecho, né, mais uma vez, pode ser, por exemplo, mortalidade, pode ser, por exemplo, qualidade de vida, ou pode ser, por exemplo, né, uma alteração de algum exame laboratorial. Por exemplo, em estudos que avaliam novos medicamentos para
Para diabetes, frequentemente, o desfecho é, por exemplo, glicemia em jejum ou hemoglobina glicada. Enfim, são desfechos intermediários, mas que podem ser desfechos possíveis em ensaios clínicos randomizados. Então, essa figura aqui eu retirei lá da publicação, né, do BMJ, e aqui ele deixa bem claro que a avaliação é por desfecho, por outcome, para cada estudo, e que no final a gente pode usar esses estudos para fazer uma síntese de evidências. Então, por exemplo, né, se eu for fazer uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados, um dos passos importantes e imprescindíveis da revisão sistemática é a avaliação do risco de viés. E depois, no final, né, da revisão, eu vou fazer a síntese desses estudos. E essa síntese ela pode incluir, né, uma integração desses resultados, por exemplo, do ROB. Lembrando, né, que ferramentas que avaliam síntese de evidências como o GRADE, um dos domínios, né, do GRADE é a avaliação do risco de viés. Então, para quem for fazer revisão sistemática, para quem for utilizar o GRADE, é importantíssimo conhecer essas ferramentas como o ROB2. Porém, mesmo se você não for fazer nenhum desses tipos de estudo, o ROB2 também é importante para avaliação crítica de estudos. Então, hoje, né, durante a pandemia de Covid-19, a gente viu que tem muitas publicações, algumas com muitas limitações metodológicas. Então, quando a gente conhece essas ferramentas, isso também ajuda a orientar nessa avaliação crítica. Então, os domínios do ROB2 são esses 5. O viés decorrente do processo de randomização, o viés dos desvios de intervenções pretendidas, viés devido a dados faltantes do desfecho, viés devido à medida do desfecho e viés na seleção do resultado reportado. Cada um desses domínios eles podem ser classificados como baixo risco de viés, né, low risk of bias, some concerns ou algumas preocupações em relação a esse domínio, ou alto risco de viés. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um desses domínios e como que a gente avalia, né, esses domínios. Então, o primeiro domínio é o domínio relacionado ao risco de viés decorrente do processo de randomização. Então, nesse domínio, a gente avalia 3 aspectos mais importantes. O primeiro deles é a alocação randômica ou o processo de randomização propriamente. O segundo é o sigilo na sequência de alocação. E o terceiro, de diferenças das características basais. Vamos falar sobre cada um agora. Então, na alocação randômica, é importante que o autor mencione como que ele fez a randomização. Não basta ele dizer, este é um ensaio clínico randomizado. Se ele não disse como ele fez a randomização, a gente não consegue avaliar se a randomização foi bem feita ou não, se a randomização tem vieses. Então, os autores eles devem descrever como foi feito o processo de randomização. Então, por exemplo, com números aleatórios gerados por computador, eles podem mencionar, por exemplo, até lançamentos de moedas, cartões ou envelopes embaralhados, lançamento de dados ou um sorteio. Então, é importante que ele mencione, né, como que ele fez esse processo de randomização. Normalmente, esses dados estão disponíveis no método dos estudos. Ao longo dos domínios, eu vou mostrar para vocês onde normalmente a gente encontra essas informações no ensaio clínico. Porém, é importante lembrar, né, que alguns estudos têm um material suplementar muito completo, eventualmente essas informações não estão no método, mas estão, por exemplo, no material suplementar. Então, se atentem a isso também. Em seguida, desse domínio, a gente também avalia o sigilo na sequência de alocação. Então, além da randomização, é importante que o sigilo da alocação seja mantido, ou seja, que os pesquisadores não saibam onde cada paciente foi alocado. Então, existem formas dos pesquisadores, né, manterem esse sigilo, por exemplo, usando envelopes opacos, com selos invioláveis, e que minimizem, né, esse processo, por exemplo, do pesquisador aqui olhar contra a luz. Isso é uma coisa que pode acontecer
E eventualmente, quando o pesquisador ele conhece, né, aonde o paciente está sendo alocado, ele pode eventualmente até influenciar, né, esse processo e eventualmente, se não há um sigilo de alocação apropriado, isso pode sim alterar, né, a qualidade e o resultado final da randomização, porque se o pesquisador sabe, eventualmente ele pode até sugerir trocar os pacientes de grupo. Então é importante que os autores mencionem como foi feito esse sigilo na sequência de alocação. Além disso, lá no HOB, né, no próprio manual deles, eles mencionam que os autores devem mencionar, por exemplo, se foi feito algum método remoto ou uma administração central da alocação dessas intervenções. Ou seja, em muitos estudos, né, existe uma organização externa independente que faz essa alocação dos pacientes. Então, por exemplo, né, os profissionais da farmácia, algumas vezes, os farmacêuticos que não estão envolvidos no estudo, eles vão fazer essa alocação independente, né, dos pesquisadores. Então, é importante que os autores mencionem, por exemplo, se alguma organização interna ou independente fez essa alocação, se esse método foi remoto ou ele foi administrado centralmente. Então, é importante que também isso fique claro lá no método. Por fim, como a gente vai saber que a randomização foi bem feita, né? Então, a gente consegue ver se a randomização foi bem feita se a gente tem dois grupos, né? O grupo intervenção e o grupo controle, com características basais semelhantes, dois grupos balanceados. Então, normalmente, né, nas publicações de ensaios clínicos, a gente tem a tabela 1 que mostra as características basais, né, os fatores prognósticos desses dois grupos, considerando, claro, né, a nossa condição de saúde que a gente está estudando, a população que a gente está investigando. E ele traz a distribuição, né? Tantos por cento teve esse problema de saúde no grupo intervenção, tantos por cento no grupo controle. Então, se há diferenças em relação a esses fatores prognósticos e se há diferenças em relação à razão de alocação pretendida, por exemplo, teve uma diferença no número de pacientes alocados no grupo intervenção e no número de pacientes alocados no grupo controle, isso pode também ser um risco de viés nesse domínio 1 aqui. Normalmente essas informações a gente encontra nos resultados, como eu disse, naquelas tabelas 1. Um exemplo aqui é as tabelas de características basais. No manual da HOB que eu mencionei para vocês, que tem no Google Sites, eles trazem essas tabelas para ajudar, né, os pesquisadores a avaliar o risco de viés. Então, aqui tem todas as perguntas pertinentes para esse domínio. Além disso, também no manual tem um algoritmo para orientar também essa avaliação. Então, esse algoritmo, ele também tem as perguntas e ele vai orientando aqui a avaliação. Então, é importante, né, que a gente faça essa avaliação também de forma da forma sugerida, né, pelos autores. O segundo domínio é o domínio relacionado aos desvios das intervenções pretendidas, e ele leva em conta o cegamento, os desvios de protocolo e análise por intenção de tratar. Nesse domínio, por exemplo, ele traz alguns exemplos, né, do que seria um desvio de intervenções pretendidas. Então, um exemplo que ele trouxe lá no manual em um estudo que avalia um novo medicamento para controle de sintomas de artrite reumatoide, né? Então, nesse estudo, por exemplo, o paciente ele pode apresentar um evento adverso grave e, por isso, precisar de algum cuidado adicional ou mesmo alterar a droga, alterar um medicamento que ele vai utilizar. Então, nesse caso, a gente tem um desvio das intervenções pretendidas, porque se você for alterar um medicamento, não vai ser a intervenção que você tinha alocado o paciente inicialmente. E 2, se você promoveu esse cuidado adicional aqui só para um grupo de pacientes, por exemplo, que teve um evento adverso grave, você está mudando, né, a intervenção para um dos grupos. Então, isso é o que a gente chama de cointervenções, né? As cointervenções são intervenções que acontecem paralelamente ao estudo
e que podem, no final, alterar o desfecho. Então, por exemplo, nesse caso, fornecer um cuidado adicional em decorrência de um evento adverso grave. Além disso, outro exemplo, né, de desvio de intervenções pretendidas, em um estudo avaliando um novo medicamento para câncer, o paciente que progrediu, né, que acabou evoluindo na doença, teve que alterar a linha de tratamento para a segunda linha. Então, eventualmente, também houve um desvio do que foi pretendido no início da randomização. Então, nesse domínio é importante que a gente avalie a questão do cegamento. Ou seja, o paciente, ele de preferência deve estar cegado, principalmente porque sempre existe no ser humano, né, um efeito chamado de efeito Ratorne. Ou seja, as pessoas mudam de comportamento quando elas sabem que elas estão sendo observadas, né, e eventualmente isso pode ser um desvio naquelas intervenções pretendidas. Então, vamos pensar que quando a gente vai no dentista, né, a gente escova melhor os dentes. Por quê? Porque a gente sabe que a gente está sendo observado. Ou, por exemplo, uma pessoa que trabalha em uma empresa que naquela semana vai ter uma auditoria. Então, naquela semana, a pessoa começa a seguir todos os POPs e fazer tudo certinho, porque ela sabe que ela vai ser avaliada e está sendo observada. Então, o cegamento do participante é importante também por causa disso, porque se ele não sabe em que grupo ele está alocado, ele tem uma minimização, né, desse efeito em relação a saber, né, que você está sendo acompanhado. E também é importante que os pesquisadores que administram a intervenção também não saibam, né, a alocação do paciente, porque eventualmente também eles podem alterar em algum momento, né, as intervenções pretendidas. Nesse domínio também é considerado os desvios de protocolo. Então vamos lembrar, né, que é desejável que todos os estudos, mesmo ensaios clínicos não randomizados, mesmo estudos observacionais, todos os estudos deveriam ter um protocolo, né, dizendo passo a passo do estudo antes de iniciar. E para ensaio clínico randomizado, isso é essencial. E existem plataformas específicas para registro de protocolos de ensaios clínicos randomizados, como o clinicaltrials.gov, que é uma plataforma muito conhecida, né? Mesmo no Brasil, a gente utiliza muito essa plataforma, que é da US National Library of Medicine. E muitos estudos, principalmente quando a gente pensa em novos medicamentos, né, que enfim, estão sendo estudados para aprovação, eles estão disponíveis nessa plataforma. Então, lembrando, né, que não existe só o clinicaltrials.gov, existem outras plataformas. Mesmo no Brasil existe a REBEC, né, que é o Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos. Então, o que é importante, né, em um ensaio clínico randomizado? Que os autores mencionem, né, o protocolo, qual o número de registro desse protocolo, e no momento, né, da publicação a gente vai comparar se o que ele pretendeu fazer no início do estudo, né, no protocolo de registro, foi realmente o que ele fez no momento da publicação. Então, a gente vai fazer esse bate, né, com o que ele se propôs a fazer, com o que ele realmente fez. Então, nesse domínio, a gente avalia se houve algum desvio das intervenções pretendidas. Então, as intervenções que ele disse que ele ia fazer, se ele fez, e também se houve co-intervenções que ele também mencionou que faria, e que eventualmente isso pode estar discrepante com a publicação do artigo, né? Então, é muito importante avaliar o protocolo. E outra questão que também se leva em consideração nesse domínio é se foi feita a análise apropriada, né? E que isso é chamado de análise por intenção de tratar. Então, eu vou tentar explicar de uma forma simples, né, o que é análise por intenção de tratar, que segue a máxima de uma vez randomizado, sempre randomizado. Então, once randomized, always analyzed. Independente do paciente ter morrido no meio do estudo, ter recebido o medicamento incorreto, ter perdido o acompanhamento, ter descontinuado o tratamento, independente do que aconteceu ao longo do estudo, eu vou avaliar os pacientes de acordo com o grupo que eles foram randomizados.
Isso permite que a gente mantenha, né, a confiança do processo de randomização. Então, a análise preferível, né, ao final, é uma análise por intenção de tratar. É importante lembrar também em estudos, por exemplo, que tem crossover, né, onde os pacientes eles mudam de grupo ao longo dos estudos. Então, nesse exemplo aqui, os pacientes randomizados mudaram de grupo, né? Alguns pacientes aqui, 6 pacientes que tinham que receber hidroxicloroquina nesse caso, receberam o tratamento padrão. E aqui um paciente que era para receber o tratamento padrão, aqui mudou de grupo e recebeu a hidroxicloroquina. Então, nesses casos, houve, né, o crossover aqui entre os grupos. Na análise por intenção de tratar, eu vou avaliar os resultados de acordo com o grupo que eles foram randomizados. Então, eu vou avaliar os resultados 75, 75. Se eu tivesse outro tipo de análise, como por exemplo uma análise por protocolo, eu poderia avaliar os resultados de acordo com o grupo que os pacientes estavam ao final do estudo, por exemplo, 70, 80. Tá? Então, a análise de intenção por tratar avalia os pacientes de acordo com o grupo que eles foram randomizados. E a gente olha para isso quando avalia esse domínio. Lembrando que tem uma pergunta, né, lá no ROB que fala se foi feita uma análise apropriada para a avaliação do efeito da intervenção. Então, só para resumir, né, esse domínio avalia se os pacientes e os pesquisadores que administram a intervenção estavam cientes do tratamento, né, não estavam cegos. A gente avalia também os desvios de protocolo, se eles ocorreram eventualmente por conta do contexto, principalmente se esses desvios afetam o desfecho e se esses desvios foram balanceados entre os grupos. E também avalia a análise apropriada, de preferência, a análise por intenção de tratar, ou Intention to Treat Analysis, né, o ITT, que a gente lê em inglês. Então, essas informações aqui normalmente estão no método, e essas aqui ou no resultado ou no método. Então, essa é a tabelinha que eu mencionei para vocês, que está disponível no manual do ROB, que orienta a avaliação desse domínio. E esse é o algoritmo sugerido, que tem 2 partes, né? Então, se o estudo tiver baixo risco de viés para as 2 partes, ele é considerado baixo risco de viés. Então, tem todas as perguntas aqui. E esse é um outro algoritmo, né? Um algoritmo alternativo, né, para a avaliação desse domínio. Então, vamos para o domínio 3, que é o domínio relacionado aos dados perdidos. Então, os dados faltantes, eles podem acontecer nos estudos, principalmente, né, em estudos longos, né, onde a gente tem um follow-up, um acompanhamento, né, muito longo, e eventualmente as perdas acontecem. Mas é desejável, né, que existam dados disponíveis para todos os participantes ou para quase todos, né? E se houver perdas, a gente tem que avaliar se aquela perda foi ou não significativa e se ela afetou ou não o desfecho. Então, nesse manual, né, eles não sugerem um número mágico, como, por exemplo, algumas pessoas falam, se perdeu 10% dos dados, mais de 10%, então foi uma perda significativa. Não existe esse número mágico, né? O que existe é a gente avaliar de acordo com a população, de acordo com o número de eventos, se aquela perda realmente pode ou não ter afetado o desfecho. E isso é um grande desafio, porque eventualmente essas informações não estão claras, né, no estudo. No manual, eles ainda sugerem, né, que os pesquisadores mencionem se eles fizeram algum tipo de análise de sensibilidade ou algum método para corrigir esse viés dessas perdas. Então, normalmente esses dados a gente encontra nos resultados. Essa é a tabela para avaliação de perda, né? E lembrando que no fluxograma sugerido até pela Consorte, né, o Reporting Guideline, o roteiro de redação para ensaio clínico randomizado, eles sugerem que a gente faça um fluxograma, né, detalhando como foi esse processo de randomização e também detalhando as perdas. Então, por exemplo, nesse pré-print, aqui a gente tem as perdas e o motivo das perdas. Então, é desejável sempre que os autores tragam essas informações de perdas bem claras, principalmente nessas figuras
sugeridas pelo consórcio, que são esses fluxogramas do estudo. Aqui temos o algoritmo sugerido para esse domínio, né, que começa perguntando se a gente tem dados para todos os participantes. E aí ele segue com outras questões, principalmente se aquela perda, né, depende do valor verdadeiro. O penúltimo domínio é o relacionado à mensuração do desfecho. Então, é importante que os pesquisadores descrevam se foi feito um método apropriado para medir o desfecho. Então, muitos desfechos são desfechos que podem ser medidos de diferentes formas, mas a gente tem que saber, né, qual que é o melhor método para medir aquele desfecho e se esse foi um método validado, por exemplo. Então, principalmente para doenças mentais, a gente tem muitas escalas. Então, será que ele usou a melhor escala? Será que aquela escala foi validada? Então, é importante que os autores descrevam um método para medir o desfecho. Outro exemplo, né, na área da oncologia, um desfecho muito recorrente é a de sobrevida livre de progressão. E nesse desfecho, a partir de um exame de imagem, os pesquisadores avaliam, por exemplo, a evolução do tumor. Então, eles usam uma ferramenta, né, chamada RECIST, para avaliar o tamanho do tumor no início e no final. E aí ele compara os diâmetros das lesões-alvo, né, no início do estudo e no final do estudo. Então, nesse caso, por exemplo, quando você avalia a sobrevida livre de progressão em tumores sólidos, eles mencionam a ferramenta RECIST, que é uma ferramenta muito utilizada na oncologia. Além disso, nesse domínio a gente também avalia se houve diferença de acompanhamento, né, e de método de acompanhamento entre os grupos, então entre o grupo controle e o grupo intervenção, se os pacientes eles tinham ou não conhecimento da intervenção, e isso pode afetar o desfecho. Então, vamos pensar que a gente tem um estudo com dois desfechos. Um desfecho é de mortalidade e um desfecho, por exemplo, de qualidade de vida, que o próprio paciente vai responder o questionário para avaliar sua qualidade de vida. Qual desses dois desfechos está mais sujeito, por exemplo, a uma perda, né, de cegamento? Se o paciente tem conhecimento. O que vocês acham? Então, um desfecho mais sujeito, né, a uma perda de cegamento, uma perda de mascaramento, é um desfecho subjetivo como qualidade de vida. Mortalidade é um desfecho duro, que é mais difícil, né, a gente manipular, porque não depende de um conceito um pouco subjetivo. Então, é importante também que a gente saiba, né, se o desfecho pode ou não estar mais sujeito, né, ao cegamento. E é por isso, né, que lá no manual ele traz essas diferenças do avaliador do desfecho. Então, o avaliador do desfecho ciente da intervenção, ele pode ser, por exemplo, o paciente. Então, nesse exemplo que eu dei, né, em um formulário para avaliação de qualidade de vida, o próprio paciente vai avaliar a sua qualidade de vida. Então, hoje na literatura biomédica, a gente fala muito, né, dos Patient Reported Outcomes, ou desfechos relatados pelo próprio paciente. Então, esses desfechos, eles estão mais sujeitos, né, a vieses se a gente não tiver um estudo cego. Além disso, é desejável também que o pesquisador que administra a intervenção também seja cego, principalmente se o desfecho está relacionado a uma decisão clínica, como, por exemplo, um desfecho de alta do paciente, ou o paciente ser submetido a uma cirurgia, ou, por exemplo, no caso do Covid, né? Alguns desfechos estavam relacionados, por exemplo, a uma piora do quadro clínico, levando o paciente a ser internado para terapia intensiva, por exemplo. Então, essa avaliação de piora do quadro clínico, né, essa evolução, depende, né, de uma decisão clínica, de uma avaliação clínica do pesquisador. E essa decisão, de certa forma, se não for cega, também pode influenciar o desfecho. E, além disso, o avaliador do desfecho, aquele que não está diretamente envolvido com o paciente, por exemplo, um biomédico avaliando um exame laboratorial como desfecho, é desejável que ele também seja cego para aquela avaliação.
Então, trouxe aqui uma tirinha só para descontrair, né, o desafio dos estudos cegos. A gente sabe que é complicado, né, e que nem sempre é um estudo fácil de se fazer, porque o cegamento ele deveria acontecer, né, em vários aspectos do estudo, não só o paciente, mas o paciente, o pesquisador, aquele que avalia o desfecho, o cuidador. Então, o cegamento deveria ser um cegamento quádruplo, não só um duplo cego, né? E como vocês puderam ver, né, nesse domínio, o tipo de desfecho também é afetado, né, pela ausência de cegamento. Então, essa é a tabela para viés relacionados à medida do desfecho, e esse é o fluxograma com algumas perguntas, mas todas na linha do que a gente conversou agora há pouco. E o último domínio é o domínio relacionado à seleção do resultado reportado. Então, a gente vai avaliar como que os autores reportaram aqueles resultados. Então, mais uma vez, a gente vai fazer o bate com o protocolo. Então, a gente vai analisar se o que ele se propôs a fazer lá no protocolo do Clinical Trials ou de outra base foi realmente o que ele fez no momento da publicação, se a análise dos dados está de acordo com o protocolo. Além disso, nesse domínio, eles também mencionam as múltiplas medidas do desfecho. Então, por exemplo, vamos pensar um desfecho de dor. E você vai avaliar a dor por meio da escala visual analógica, por exemplo, essa daqui que todos conhecem. Mas você fez uma escala para um grupo de pacientes e uma escala para outro grupo de pacientes. Então, você usou escala de EVA para um grupo e o questionário de dor de McGill para outro. Isso pode induzir a vieses. Você tem múltiplas medidas do desfecho, por exemplo. E outra coisa que se leva em consideração nesse domínio são as múltiplas análises. Então, a gente sabe que existem muitas formas de analisar um dado, né? Existem formas até de fazer diferentes testes estatísticos. Então, é importante que quem for avaliar o estudo, né, conheça um pouquinho de estatística para realmente ver se aquela análise foi ou não apropriada e, eventualmente, se ele usou múltiplas análises, isso pode induzir a vieses, porque isso pode caracterizar, por exemplo, o que a gente chama de cherry picking. Eu vou falar para vocês o que é o tal do cherry picking. Então, essas informações de análise de dados a gente encontra nos métodos e também nos resultados, tá? Então, nesse domínio 5, a gente pode conseguir avaliar, né, essa má prática em pesquisa chamada de cherry picking. Quando a gente vai colher cerejas ou colher uma fruta do pé, colher amoras do pé, por exemplo, a gente escolhe as melhores, né, e deixa no pé as piores. Então, essa prática essa má prática em pesquisa que a gente chama de cherry picking é o autor selecionar as melhores cerejas, selecionar os melhores resultados para apresentar somente o que lhe convém. E muitas vezes o que lhe convém, né, é uma análise que dá no final um P menor do que 0,05, que a gente sabe que é um valor arbitrário, né, que pode não ser um valor clinicamente relevante. Então, é importante que a gente consiga avaliar, né, se essa apresentação dos resultados estava sujeita a essa má prática de uma seleção proposital dos dados para simplesmente provar a sua própria hipótese, né? Então, essa é a tabela para avaliação desse domínio e esse é o algoritmo mais simples, onde ele só faz duas perguntas: se os resultados vieram de múltiplas medidas do desfecho ou de múltiplas análises, e aí se aquilo estava de acordo com o protocolo pré-especificado. Por fim, a gente vai avaliar o risco geral de viés. A gente vai avaliar como que aquele desfecho específico daquele determinado estudo teve o julgamento, né, do risco de viés. Então, o risco de viés geral pode ser baixo, low risk of bias, se todos os domínios tiverem baixo risco de viés, de acordo com a ferramenta, certo? Ele pode ser some concerns ou algumas preocupações se algum dos domínios foram caracterizados como some concerns, mas nenhum dos domínios podem ter, nesse caso, alto risco de viés.
E, por fim, o estudo vai ser caracterizado como alto risco de viés se qualquer um dos domínios, ao menos um, tiver alto risco de viés ou se muitos domínios forem caracterizados como some concerns, algumas preocupações. Certo? Então, essa é a sugestão da ROB2 para avaliação do risco de viés geral, né, para aquele estudo específico, para aquele desfecho específico. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer vocês pelo tempo, né, pelo interesse por essa aula. Esse foi uma avaliação, né, uma apresentação geral do ROB2. É claro que tem muito mais informação disponível sobre essa ferramenta, principalmente no manual do Google Sites que eu mencionei para vocês. Vale a pena vocês baixarem esse manual, que é gratuito, né? E se debruçarem e estudar mais essa ferramenta, que sim, é muito complexa, mas que, na minha opinião, ela ficou muito completa para orientar realmente as pessoas para a avaliação do risco de viés, principalmente aqueles que não estão muito familiarizados com o tema. Então, é uma ferramenta importantíssima para revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados, mas também é muito importante para quem vai avaliar criticamente esses estudos. Tá certo? Obrigada, gente. Até uma próxima. Abraços.